Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Agatha e hoje eu estou trazendo 5 dos meus jogos favoritos no estilo RPG Maker. São jogos que eu jogava bastante na minha época de adolescência, numa época onde jogos RPG Maker explodiram bastante, então muitos youtubers jogavam esse estilo de jogo. E eu tô trazendo 5 deles que têm histórias muito marcantes, que têm histórias muito diferentes, que muita gente já jogou, ou talvez não. E eu estou recomendando vocês aqui esses jogos para vocês jogarem, e também eu vou indicar um lugar onde vocês possam baixar eles também. Quando a gente menciona jogos RPG Maker, a gente não pode deixar de fora Castelo Mogeko, que conta a história de uma garota chamada Yonaka, que é uma colegial japonesa. Ela, por volta assim da noite, tá no trem, ela acaba dormindo, e quando ela acorda, ela está numa estação completamente diferente. Nessa estação, ela percebe que ela está em outro mundo, outra realidade. E ela tem que derrotar, passar por várias criaturas estranhas que tentam matar ela e fazer coisas muito piores também. Enquanto isso, ela tem flashbacks de como era a vida dela com o irmão, coisas assim muito assombrosas. Esse jogo, assim, ele não é um jogo assustador, mas é um jogo que te choca bastante. Eu indico muito esse jogo pra você jogar, é um jogo que me marcou bastante também, tanto pela sua narrativa completamente diferente e pelo seu mundo completamente doido, que é o que mais é de interessante nesse jogo. Outro jogo que eu não poderia deixar de mencionar, que é um jogo que eu também joguei aqui no canal, é Mad Father, que conta a história de Ai, uma garota que acabou de fazer 11 anos, que mora numa mansão enorme com seu pai e a ajudante de seu pai, que se chama Maria, né? O pai da Ai é um completo maluco, psicopata, que pega pessoas no meio da rua, idosos, bebês, crianças, mulheres, pessoas que não têm onde morar, pessoas que não têm o que comer, pega atrás pra mansão e depois faz experimentos, né, na verdade, extremamente macabros com essas pessoas, né? Aquela coisa doida que todo mundo já sabe. E a história conta a história da Aya, obviamente. Conta a história da Aya, que tenta salvar o pai dela porque se instaurou uma maldição naquele lugar, né? Onde as pessoas que o pai dela matou voltam à vida exatamente só para buscar o pai dela e ter a vingança. E a Aya vai atrás do pai dela para salvá-lo dessa maldição. É um jogo, assim, que ficou muito famoso também. Está aquilo, né? Do lado de Castelo Mogeko como um dos jogos que fez a bomba de RPG Maker explodir. Mas, assim, é um jogo que eu recomendo bastante. É tipo um clássico, sabe? Aquele clássico, assim, de um estilo de jogo. Clássico do PlayStation 2. Mad Father e Castelo Mogeko é tipo um clássico do RPG Maker já. No caso, os clássicos de terror. Agora, outro jogo que eu gosto bastante é Ibi, né? Ibi é um jogo que também é maravilhoso. Conta a história de uma menininha, que se chama Ibi, que ela vai com os seus pais em um museu. Nesse museu, ela vai vendo vários estilos de arte, quadro, vai vendo manequins de um único artista, né? Eu não me lembro exatamente o nome desse artista, mas enfim, o que acontece é que ela vai para uma parte, assim, desse museu onde que tem um enorme quadro. Quando ela olha para esse quadro, ela percebe que alguma coisa ficou estranha. Aí ela sai, né, desse local onde que tá esse quadro, ela percebe que não tem mais ninguém dentro desse museu. Aí que começa a história. Na verdade, a Ibi, ela entrou em outra dimensão, né, desse museu. E aí ela começa a ser atacada por todas as criaturas que eram pra ser as artes do museu. E aí conta a história da Ibi querendo sair de lá. Ela é uma menininha muito novinha, não sabe nem falar direito. Ela encontra outros personagens que são incríveis na história, né, que é se não me engano, o Gary, a Mary também, que a gente percebe que depois ela não é o que a gente imagina que ela é. Mas é um jogo completamente legal. É um jogo que tem aquela coisinha fofa, ao mesmo tempo é macabro. Então, assim, sem falar que a trilha sonora do jogo em si já é maravilhosa. É um jogo que é um jogo espetacular. Ele não tem aqueles gráficos maravilhosos, incríveis, mas é um jogo que você joga e você fica, gente, nossa, que jogo interessante, que jogo legalzinho de jogar. E os puzzles não são tão difíceis, né? Eu acho que os puzzles de outros jogos são bem mais difíceis do que os de Ibi. Então, o Ibi é um jogo que você consegue jogar em menos de 30, 40 minutos. Então, se você é uma pessoa que busca se gravar jogando Ibi, assim, em menos de 2 dias você termina esse jogo, e se você jogar em um dia, você termina em 2, 3 horas jogando. Mas é isso. Agora, um jogo que sempre vai estar no meu coração, que é um jogo que tem uma história maravilhosa, uma história impecável, é To The Moon. Eu não só gosto só de To The Moon, como eu gosto de Finding Paradise, mas como é a continuação, eu vou colocar To The Moon e Finding Paradise no mesmo nível, né? Mas, assim, To The Moon conta a história de dois cientistas, né, que eles têm
um trabalho, né? Eu vou explicar assim por cima porque eu não me lembro mais ou menos a história, né? Na verdade, todos os jogos eu estou explicando como eu entendo, né, da época que eu joguei, né? Porque faz um tempinho já. Tirando o Mad Father que eu joguei recentemente agora. Todo mundo conta a história de 2 cientistas, né, que eles têm um trabalho. O trabalho deles é ir pra casas de pessoas que são muito, muito velhas e realizar os sonhos delas na mente das pessoas. Então, assim, a pessoa tem um sonho de se tornar médico ou se casar com uma pessoa em específico. Aí, eles vão lá, entram na mente dessas pessoas que estão prestes a morrer e realizam o sonho delas no sonho. Então, isso que já pega um pouquinho, porque já pega com a parte emocional, né? Que é a parte da vida, de sonhos. É um jogo, assim, que é magicamente lindo. Os personagens são encantadores. A história é maravilhosa. A gente se apaixona tanto pela história das pessoas que a gente tá conhecendo nos sonhos, quanto aos personagens principais que a gente controla. Então, assim, é muito divertido. Não tem nada a ver com terror, na verdade, a maioria dos jogos... Na verdade, esse é o único jogo que não envolve terror. É um jogo que envolve mais o emocional. Mas eu não posso deixar de mencionar esse jogo porque ele é perfeito. Perfeito. Se você quer jogar jogos RPG Maker, joga esse. Assim, esse é maravilhoso. Agora, voltando um pouco para a questão de terror, né? Eu queria falar um pouco sobre a Oni, que tem várias continuações por aí, mas... Assim, a principal fala sobre um bichão totalmente esquisito. Assim, pra mim, olhando hoje em dia é um pouco ridículo, mas realmente no jogo ele dá medo, tá? Quando ele aparece, você quer sair correndo, fugir dele, porque, assim, é ridículo, mas o ridículo dá medo, né? Então, é o que a história conta, né? Jovens japoneses tontos vão numa mansão pra provar que eles não têm medo, uma mansão, assim, de certa forma, abandonada, amaldiçoada. E lá eles vão e acaba que eles ficam presos lá dentro e os burrão, né, acabam sendo mortos por esses bichos, né? O protagonista, eu esqueci o nome dele, gente. Eu falando sobre o jogo e não sei nem o nome do protagonista, mas eu... Enfim, é um do cabelo branquinho. Ele que consegue sobreviver, ele é o único que se salva e depois ele some. Não consegue viver a vida dele enquanto seus amigos morreu, né? Coisa normal de jogo de terror onde envolve adolescentes. Mas é um jogo muito, muito interessante também. Tem a mesma pegada, assim, de Mad Father, em questão de puzzles. Mesma pegada, assim, em questão de Castelo no Gecko também, em questão de bichos esquisitos. É um jogo que, assim, realmente é bem legal, mas eu não vi tantas pessoas jogando a Oni, né? Assim, o que eu me lembro, assim, de pessoas que jogaram muitos jogos RPG Makers é o Alan Zoka, sabe? Mas eu indico bastante vocês jogarem porque é um jogo que vai te render belos sustos. Porque pra mim rendeu. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu quis falar desses 5 jogos, né, que eu gosto bastante. Mas, assim, tem jogos ainda mais famosos, mas eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de Uminique, eu acho um jogo muito chato. Mas é uma questão de preferência. Eu acho esses jogos ainda bem mais legais. Enfim, como eu prometi, eu vou falar onde vocês podem baixar o jogo, tá? Tem a Zero Corpse, né, se você pesquisar no Google, Zero Corpse, eu vou deixar escrito pra vocês. Que lá tem diversos jogos RPG Maker, né, um site só pra isso. É fácil de baixar, tem a explicação, tem a tradução, mostra tudo que você precisa baixar pra você conseguir rodar o jogo, o que não é muita coisa, porque RPG Maker é um jogo... São jogos completamente leves, são jogos completamente fáceis de se baixar, então é uma coisa que vocês não vão ter problema, né? E se fala da variedade de opções de jogos que você nem sabia da existência, mas tem. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. É um vídeo bem curtinho, mas pra não deixar vocês sem vídeo, né? Porque eu tô pensando em jogar Until Dawn, mas como tá demorando pra baixar e eu só tenho uma folga na semana, né? Porque aqui é trabalhadora, né? Demora muito pra conseguir fazer as coisas. Então, realmente não tem como eu ficar toda hora postando vídeo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pequenininho aqui pra postar, pra não deixar vazio uma semana, né? Uma semana sem postar nada. Mas é isso. Muito obrigada pra quem assistiu até o final. E é isso. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.